Olá, tudo bom, pessoal? Como estão? Espero que tenham assistido e que estejam, na verdade, assistindo minhas aulas, tá? Então, vou conversar com vocês agora sobre filosofia, certo? Mais precisamente, conversar um pouquinho sobre os sofistas. Quero falar também sobre Platão, especificamente a respeito da alegoria da caverna de Platão. Esse assunto, o capítulo 5 do módulo 2, vai ser um dos assuntos, ou melhor, vai ser o assunto da minha avaliação de filosofia, que provavelmente acontecerá de hoje a 8, tá? Queridos, a gente já sabe que a filosofia ela tem a pretensão, na verdade, né, a intenção precípua da filosofia é trazer sabedoria, né? A gente precisa amadurecer o nosso intelecto. A gente precisa buscar uma racionalidade. Precisamos sair do comodismo. Precisamos sair dessa mesmice, desse senso comum, tá? Ao tempo que a gente respeita todas essas situações, mas precisamos, sim, nos desprendermos dessas situações para que a gente possa angariar conhecimento, para que a gente possa evoluir e, parafraseando uma frase do nosso querido Platão, para que a gente saia desse mundo sensível e possa realmente atingir o mundo inteligível, o mundo das ideias. Segundo Platão, nem todo mundo consegue, tá? Por quê, professor? Porque há muitos que têm uma certa resistência ao conhecimento, né? Tem uma certa resistência à racionalidade, ao desenvolvimento do intelecto. Porque Platão diz que há dois mundos. É como se a gente vivesse em um mundo paralelo, né? Que às vezes é representado por alguns filmes, algumas séries. Então Platão diz que esse mundo aqui, né, esse mundo nosso, em que eu estou aqui junto com vocês, a nossa realidade cotidiana, faz parte do mundo sensível, tá? E, para além desse mundo, nós temos o chamado mundo das ideias. É o lugar, na verdade, onde chegam aqueles que se apropriam do conhecimento, aqueles que permitem que o conhecimento faça parte da sua vida e possa realmente evoluir, né? Eu acho fantástico, na verdade, esses questionamentos apontados por Platão. Ele vai nos dizer também que essa realidade nossa, ela é uma cópia, tá? Ela é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, tá, gente? Por isso que dentro dessa nossa realidade atual, nós nunca conseguiremos chegar na perfeição, tá? Ó, feito esses breves apontamentos acerca do nosso querido Platão, vou falar um pouquinho sobre esses conceitos dos sofistas gregos, tá? Ó, os antigos gregos, eles estranhariam o termo como pós-verdade. O que é pós-verdade? Incorporado ao vocabulário cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, é recente. O pós-verdade é um conceito recente, tá? Eles davam às palavras e ao discurso dois valores: verdadeiro e falso. Para os filósofos da antiguidade não existia esse pós-verdade, sim, ou é verdade ou não é verdade, né? Atualmente, porém, o que lemos na internet pode acabar se transformando em uma verdade, mesmo que ninguém tenha se dado ao trabalho de checar se aquele discurso sobre a realidade corresponde a algo real ou não. Esses primeiros apontamentos
nós podemos fazer menção principalmente aos fake news. Quantas vezes eu, vocês, né? Qualquer pessoa, na verdade, na nossa conjuntura atual, na nossa seara de sociedade atual, né? Dessas mídias digitais, a gente acaba divulgando, recebendo e, porventura, vez ou outra, ou quase sempre, divulgando informações, mensagens que a grande maioria, diga-se de passagem, são fake news, são inverdades ou são pós-verdade. E essa rapidez com que as informações acabam chegando e a gente também propagando essas informações de uma forma muito rápida e principalmente porque hoje todo mundo quer ser o detentor do saber e a transmissão do que se sabe, a mensagem ou a notícia o acontecimento, seja lá o que for, ele chega na nossa rede, por exemplo, no WhatsApp, automaticamente a gente já repassa e agora com essa questão de grupos ou até mesmo de copiar e transmitir, a gente acaba transmitindo aquela informação para um número significativo de pessoas. E a gente nem se dá o trabalho de averiguar e de fazer uma checagem. Será que aquilo que eu recebi e que eu estou transmitindo para outras pessoas é verdade? Né? Pronto, agora na época da pandemia do Covid-19, quantas informações não chegaram, né? Agora até que diminuíram, mas chegavam diariamente, hora a hora, várias informações sobre o vírus, que ele fazia, que ele deixava de fazer, como era a transmissão, enfim. Várias dessas informações muitas vezes não eram informações passadas por especialistas, eram pessoas que se apropriavam, na verdade, do entendimento pessoal e achava que as coisas deveriam ser daquela forma. Então diziam que o tratamento era X, que você não deveria, que era dispensável o uso de máscara e tantas outras situações, que a aglomeração não fazia aumentar o contágio. Enfim, nós fomos atacados por uma rede de informações falsas. Tá? Isso, dentro desse contexto atual, nós podemos dar o nome de pós-verdade. O pós-verdade, inclusive, foi eleito pelo dicionário de Oxford a palavra do ano, principalmente do ano de 2016, porque ela influenciou diretamente na eleição de um dos países mais influentes do mundo, na eleição de Donald Trump, lá nos Estados Unidos da América. Os fatos, isso porque, eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford, a pós-verdade definiu 2016. Isso porque atualmente os fatos importam menos do que aquilo em que as pessoas escolhem acreditar. Ou seja, são tempos em que a verdade foi substituída pela opinião. Como eu falei para vocês agora há pouco, quando a mensagem chega em nossas redes sociais, em nossas mídias sociais, a gente não busca saber se isso é verdade, será que aqui a gente está propagando algo verdadeiro ou não, a gente simplesmente só sai propagando e distribuindo. Né? A gente não quer saber se aquilo é verdade ou não, a gente se apropria daquilo como uma verdade e acaba disseminando, propagando, espalhando essas informações de forma rápida e equivocada. Equivocada porque não sabemos se de fato essas informações são verdadeiras. O filósofo Renato Janine Ribeiro afirma que 2016 será lembrado como um ano em que a mentira ganhou força, a ponto de influenciar as eleições. O fake news e a mentira não influenciou simplesmente as eleições nos Estados Unidos. A gente cita os Estados Unidos porque é uma das grandes potências de ordem mundial, né? Graças ao seu poder econômico, mas influenciou também as nossas eleições para presidente. Sabemos que Bolsonaro se elegeu, e digo isso com propriedade, sei o que eu estou falando. Bolsonaro se elegeu por uma rede de divulgações falsas, né? Toda aquela baboseira, informações acerca de, principalmente contra-atacando os candidatos do PT, né? Com a tentativa
de ganhar crédito, e ganhou crédito porque nós temos também dentro do nosso país uma quantidade significativa de pessoas que gostam de ganhar, na verdade, de uma representatividade muito fajuda, né, de uma nacionalidade deturpada, e só porque tínhamos também um candidato a presidente que se dizia enviado por Deus. Hoje já se comprovou, e eu já sabia a priori desde o início, quem se enganou foi porque quis, que o presidente Bolsonaro se elege também ganhando uma bancada evangélica muito grande, né, por se dizer ele até se colocava como Messias, né? O enviado de Deus que ia transformar o mundo ou o Brasil para uma realidade melhor, enfim, coisas que não aconteceu. E está aí, na verdade, considerado um dos piores presidentes do mundo no enfrentamento ao Covid-19. Então, essa campanha de Donald Trump foi o maior exemplo da pós-verdade, tá? Com desdenho total, tanto é, só para não perder o gancho aqui, Trump era o grande ídolo, na verdade, do presidente Bolsonaro. Então, como a própria filosofia e a sociologia diz, e a história também, Donald Trump se elege em uma pós-verdade, em um fake news, não é à toa que era o admirador ou admirado de Bolsonaro. A campanha de Donald Trump foi o maior exemplo de pós-verdade, com desdenho total pela veracidade dos fatos mencionados, diz o filósofo. Durante a corrida eleitoral, o republicano Trump afirmou que Hillary Clinton criou o Estado Islâmico. Ele disse que Barack Obama era muçulmano e que o desemprego nos Estados Unidos chegava a 42% e que o Papa Francisco apoiava a sua candidatura. Isso eram informações que chegavam direto e circulavam nas mídias sociais e as pessoas tomaram como verdade. Por quê? Porque era um candidato a presidente que dizia, e as pessoas sequer se propunham, na verdade, a fazer uma investigação sobre isso. E todas essas informações são fake news, são mentiras, porque o Papa Francisco não apoiava, o presidente Barack Obama não era muçulmano e a Hillary Clinton jamais criaria o Estado Islâmico. Tá, queridos? Mas isso não importou, tanto é que Donald Trump consegue se eleger o presidente dos Estados Unidos da América. Outras foram usadas sistematicamente para ganhar apoio e atingir imagens de adversários. Para que a gente entenda que, por mais bobo que possa parecer, uma pós-verdade, um fake news, né, uma mentira muitas vezes alterada com status de verdade, pode trazer um respaldo muito grande. Ou seja, ele conseguiu se tornar o presidente de um das grandes potências mundiais através da fake news. Tá? Então vamos aprender, na verdade, a investigar, certo? Então agora falando um pouquinho sobre a sofística e a filosofia. Os sofistas, meus queridos, eles eram filósofos, tá? Lá da Grécia Antiga, que na verdade eles buscavam, né? Também eram professores de filosofia, eles buscavam um ensinamento, principalmente para os jovens que pretendiam se dedicar à política, e ensinavam o dom da retórica, tá? Ou seja, você aprender a falar bem, você dominar o discurso, né? Porque lá na Grécia Antiga havia vários debates em praça pública. Então, quanto melhor você fosse na sua dialética, na sua retórica, melhor você venceria os seus adversários. E a grande verdade também é que os sofistas não estavam preocupados se os argumentos seriam argumentos verdadeiros ou não. É por isso que eles receberam grandes críticas, né, de Sócrates e de Platão, porque eles não consideravam os sofistas como um filósofo, uma vez que eles não se importavam com a verdade de fato. Eles se preocupavam mais como eu disse, com a questão de um desenvolvimento da retórica para ganhar status, para eleger uma pessoa, para que você conseguisse suas conquistas através do discurso.
certo? Mais para frente, como eu preciso falar sobre algo importante com vocês, que é sobre a alegoria da caverna de Platão, tá? O que era essa alegoria da caverna de Platão, ou também conhecido como o mito da caverna de Platão? Os nossos filósofos da antiguidade, o primeiro deles, né, da Grécia Antiga, nós temos Sócrates, né? A grande verdade é que Sócrates não deixa nada escrito. Tudo que sabemos de Sócrates foi deixado através dos seus discípulos. Platão foi um deles, tá? E, no caso de Platão, Sócrates discursava muito, né? Então se aprendia muito através dos discursos dele. No caso de Platão, Platão buscava um ensinamento principalmente baseado no que chamamos de alegoria, né? O que é alegoria, professor? É você tentar explicar através de um conto, né? Através de uma forma indireta, fazer realmente contextualizar. Pronto, eu vou contar alguma coisa, aí eu contextualizo, né, para deixar essa conversa mais atrativa e fazer também com que vocês compreendam de uma forma mais aprofundada. Então, Platão se apropriou em os seus discursos do que ele chamava de alegoria da caverna, ou mito da caverna de Platão. O que era isso, professor? Em tese, a alegoria da caverna de Platão, ela vai nos dizer o seguinte: supondo que todos nós aqui estamos dentro de uma caverna. Em tese, sabemos que uma caverna é muito escura, né? Nunca entrei numa caverna, mas eu imagino. A caverna é muito escura, tá? E todos nós vivemos dentro daquela caverna. Essa caverna, a gente faz tudo lá dentro dela, como se fosse o mundo se resumisse dentro dessa caverna, e ninguém nunca ousou ou encontrou, vamos dizer assim, uma saída da caverna. Pronto, deixa eu dar um exemplo melhor. Supondo que aqui meu apartamento seja a caverna de Platão, né? Que ele usa nos exemplos dele. E aqui moramos várias pessoas, tá? Então, aqui a gente se alimenta, aqui a gente sobrevive e tudo mais. Então, a gente tem... Tudo que a gente vê é o que a gente encontra dentro da caverna, certo? As imagens são demonstrações das sombras, né? As restas que muitas vezes o fogo deixa transparecer, coisas desse tipo. Então, a gente vive dentro desse contexto, a gente nunca saiu da caverna. Então, supondo que um certo dia eu comecei a andar um pouquinho a mais pela caverna e encontro uma saída, tá? Quando eu encontro essa saída, eu vejo uma luz lá no fundo e eu percebo que aquela luz não é o fogo, é uma outra luz, e decido ir olhando até o encontro daquela luz. Quando eu chego na saída, eu noto que há um mundo, tá? Tem muito mundo além daquela caverna. Então eu vou, mesmo com dificuldade, porque eu estou acostumado no escuro, então quando eu saio, a luz é muito clara, é claro, e aí eu vou me adaptando, certo? Então, depois eu resolvo voltar e contar para vocês. Vou dizer, minha gente, olha, o mundo é mais do que isso. Tem mais mundo lá fora. Vamos explorar. O mundo não se resume nisso. No entanto, como vocês vivem presos nesse mundo, vocês vão me chamar de mentiroso, de estúpido, e vocês não vão acreditar em mim. E vocês, inclusive, vão me ameaçar que se eu continuar com essas mentiras, vocês irão me matar. Tá? Vocês acham que eu sou um mentiroso e um louco. E aí, como vocês não acreditam em mim, eu vou sair dessa caverna sozinho. Esse contexto da alegoria da caverna, ele traz uma representatividade muito grande, tá, queridos? É para dizer que muitas vezes a gente está preso em um certo mundinho e a gente acaba não se permitindo observar o mundo lá fora. Pronto, supondo, na verdade, que os nossos interiores, a nossa cidade, seja a caverna de Platão.
Nem todo mundo tem coragem de sair e de enfrentar que há muito mundo lá fora. Há grandes oportunidades de trabalho, de viagens, de negócios. E tem pessoas dentro de Magistério que nasceram ali, nunca saíram dali e vão morrer ali. Porque acha que tudo se resume daquela forma e acha que quem sai é porque é louco, é um inconformado. Eu mesmo já recebi tanto nome de inconformado, de louco, de mal agradecido, porque não me conformo com a minha realidade, porque eu vivo na loucura querendo melhorias, enfim. Jamais eu viveria dentro de uma caverna. Então, segundo alguns intérpretes da filosofia platônica, as sombras projetadas nas paredes pela luz da fogueira representariam os preconceitos do dia a dia e do senso comum, ou seja, aquilo que se acredita ser a realidade imediata, sem questionamentos. Tá? Se a gente vive preso dentro de um mundo, a gente acha que aquele mundinho ali é a verdade. Se a gente nunca saiu para descobrir novas coisas, tá? Já o ofuscamento, ou seja, quando a primeira pessoa tenta sair da caverna e se sente ofuscado por conta da luz, seria a dificuldade de enfrentar o novo. É lógico, quando a gente muda, quando a gente aceita novos desafios, a gente enfrenta a dificuldade, porque a gente está saindo daquela zona de conforto e partindo para uma realidade totalmente nova. As pessoas que se recusam a enfrentar a luz seriam as que se acostumam ao comodismo das opiniões do dia a dia e não aceitam nada que fuja a elas. Ou seja, tem gente que nasce naquela realidade e nunca quer sair dela. Por mais que você chegue e diga, olha, ali o mundo é melhor, do outro lado da montanha a realidade é outra, vamos sair. Mas como as pessoas se acostumaram com aquela realidade, elas vão se manter naquela realidade. A luz que ofusca a vista do homem seria a filosofia, tá? E o homem que ousa deixar a caverna é o filósofo, porque a filosofia nos traz o quê? Sabedoria. Tanto é que a palavra filosofia significa, como eu disse desde o início de nossas aulas, amor ou amizade pelo saber, pela sabedoria. E é isso que a filosofia nos traz. Por mais que os conteúdos de filosofia eles possam parecer dificultosos, mas tem uma necessidade, que é nos trazer conhecimento, desprender da realidade, do comodismo, do senso comum. Como eu disse, o senso comum a gente respeita, mas precisamos nos desprendermos desses conceitos retrógrados e entender que a vida, que o mundo é grande e que a gente não pode viver tão restrito a coisas tão pequenas, tá? Espero que vocês tenham compreendido a alegoria da caverna de Platão. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da reminiscência. Platão considerava o corpo, mais uma vez, Platão considerava o nosso corpo como um túmulo da alma, tá? É como se a nossa alma estivesse aqui presa dentro desse túmulo. Segundo ele, a alma já teria contemplado as essências, ou seja, o mundo das ideias ou das formas, que é esse mundo além do nosso mundo, que eu já conversei com vocês no início. Mas teria esquecido essa experiência ao se tornar prisioneiro do corpo. Essa teoria da reminiscência vai dizer o seguinte: a alma ela transcende, né? Então, supondo que a nossa alma já conheceu o mundo além dessa realidade nossa, mas como ela está presa dentro do nosso corpo, tem coisas que ela esquece. Os sentidos, porém, reconhecem objetos que são cópias imperfeitas da essência que a alma contemplou. Assim, por meio de um esforço da reminiscência, isto é, da lembrança, reminiscência quer dizer lembrança, a alma vai relembrando algumas coisas, até porque ela já transcende esse mundo nosso, em um processo de retorno, que parte do mundo sensível em direção ao mundo inteligível. O mundo sensível, esse mundo nosso, o mundo inteligível, o mundo da sabedoria, o mundo das ideias. A teoria da reminiscência é conhecida também por anamnese, palavra de origem grega que significa a ação de trazer à memória um acontecimento do passado. Para Platão, ele explicaria como é possível conhecermos os primeiros princípios inatos, coisas que já nascem com a gente, sem os quais seria impossível conhecer qualquer coisa.
Pois, se não entendemos alguma coisa, não sabemos o suficiente para conhecê-la. Com o conhecimento de alguns princípios básicos, no entanto, é possível sair do estado de ignorância e conhecer as coisas do mundo, tá? Quando a gente sai da nossa caixinha, quando a gente sai desse mundo pequeno em que a gente vive, em que a gente quer descobrir mais, em que a gente quer aprender, em que a gente quer estudar, aperfeiçoar o nosso intelecto, nós estamos saindo do estado da ignorância, tá? Ignorância não é a ignorância de ser bruto, de ser chato, de ser brigão. A ignorância vocês entendam como a ausência de saber, a ausência de conhecimento. Então, meus queridos, dito isso, esse vai ser o assunto da nossa última avaliação de filosofia. Repito, é o capítulo 5 do módulo 2 de filosofia. Espero que vocês tenham compreendido esses breves apontamentos que fiz. Voltarei assim possível e deixo meu caloroso abraço e estudem, tá? Estudem, estudem.